Bom, já falar sobre o nervo facial no acesso. O objetivo no acesso é sempre fazer a preservação do facial, principalmente do seu ramo frontotemporal, que é responsável pela elevação da sobrancelha. O facial ele vai ter uma relação com o músculo temporal, tá? E o músculo temporal ele vai ter uma face superficial que é muito relacionada com o nervo facial. Nessa face superficial a gente vai ter alguns bolsões de gordura, que são usados como pontos de referência para fazer a dissecção do nervo facial. A gente tem um bolsão mais superficial, que é esse daqui, um bolsão de gordura mais médio, bolsão medial, e um bolsão mais profundo e mais posterior, tá? O ramo frontotemporal do facial, ele vai subir pela face temporal superficial e vai ter um ponto na região próxima ali do zigoma, que ele vai estar contido dentro da face temporal, que é essa região aqui. Vai estar dentro do bolsão superficial. E a partir daí ele vai subindo e ele vai seguir para a galha, subcutânea e pele. Ele tem que saber, e a gente tem que saber onde é que estão esses fat pads, né, esses bolsões, para a gente não passar por nenhuma região onde ele é visualizado e não correr o risco de lesar o facial, tá? O bolsão médio ele é chamado de interface, tá? Nele ele não vai ter o facial, não passa o facial por ele. E esse é o primeiro bolsão que a gente consegue visualizar, tá? Quando a gente visualiza ele durante a dissecção, ele é um red flag para a gente continuar a dissecção a partir dali, no sentido póstero anterior. E o bolsão profundo a gente geralmente não vê ele durante a dissecção. E a gente tem as safe e danger zones do facial, tá? Que é essa região onde o facial passa. E os pontos de referência das safe zones é o tragus. Você tem uma zona segura 1,5 cm à frente do trago, 2 centímetros para trás do epicanto lateral e 1 centímetro para cima da sobrancelha e da linha temporal superior, tá? Que são as zonas seguras. No meio ali vai ser a zona de perigo. E o que a gente não deve fazer é sair fazendo uma dissecção no sentido anteroposterior entre os planos mais superficiais de pele subcutânea e galha e com a face superficial. Então a gente tem que tomar cuidado no momento de fazer essa dissecção dos planos superficiais com a face superficial, para quando você for fazendo você não lesar aqui o nervo facial que foi destruído. E a gente tem técnicas de dissecção para isso não acontecer. A primeira técnica é a dissecção interfacial, onde você vai dissecando até você encontrar o fat pad médio, aquele bolsão de gordura médio. Essa dissecção vai sendo realizada no sentido anteroposterior e aí você visualiza esse bolsão de gordura, tá? O bolsão médio. Quando você vê ele, você começa uma dissecção romba com cóton, com algodão, porque ele é um plano frouxo, e você continua a partir dali fazendo a dissecção dessa maneira. Você mantém a face temporal superficial ali visualizada e preservada, tá? A segunda técnica é a técnica subfacial, onde você vai abaixo do bolsão médio, tá? E você, para fazer isso, você tem que expor a face temporal superficial. E você faz isso fazendo uma incisão com bisturi na parte mais superior ali da face temporal superficial. E você vai dissecando depois para baixo com a tesoura até expor toda a face. Você vai rebater a face para frente e você consegue rebater depois dissecando o músculo do osso ou o temporal para baixo. Você consegue jogar o temporal para baixo, isso vai te dar uma exposição melhor do zigoma e do keyhole. E é uma técnica boa para você fazer a craniotomia órbito-zigomática. Ela também ajuda a expor a asa do esfenoide. E nas cirurgias que você precisa drilar a asa do esfenoide, ela é boa também. Então ela é boa nas craniotomias que tem o objetivo de acessar, por exemplo, a artéria comunicante anterior. Tá? E a outra técnica que tem, a terceira técnica, é a técnica de dissecção músculo-cutânea, onde você incisa o músculo como um todo, você faz essa incisão atrás do ponto onde o facial passou e você consegue rebater o músculo temporal para frente. E a desvantagem disso é que o músculo temporal rebatido para frente ele dificulta a exposição do zigoma e da asa esfenoide, e por isso ele não é uma boa técnica para usar a craniotomia órbito-zigomática.